Só um breve testemunho, né? Ontem eu estava na administração do encontro regional de mulheres lá na Catedral, na Central, né, na Catedral. E quando eu entrei naquele lugar, aquilo me remete a uma história, né? Toda a minha história, né? A minha construção do meu ministério, né? A formação daquele lugar. E aí o Senhor me lembrou dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu me lembro aquele primeiro momento, eu não sei quantos são dessa época, onde a igreja comprou o primeiro retroprojetor. Aí a igreja ficou, nossa, tá na parede. Escrevia, né, Paulo? O pessoal sempre pedia pra gente, porque a letra de professor, né? Depois foi no computador, a gente imprimia. Quem lembra? Amém? Quantos são dessa época? E aí eu me lembro quando a igreja trocou o mimeógrafo da igreja. Quando a gente comprou aquele mimeógrafo, colocava o álcool e a imagem saía perfeita. Quem lembra? Gente, que alegria, que emoção! A escola dominical estava sendo investida, a escola dominical, gente, eu tinha um mimeógrafo. E eu lembro que a primeira vez que quem foi utilizar o mimeógrafo, eu peguei o mimeógrafo, tirei do plástico. E a gente foi montar o mimeógrafo para utilizar o mimeógrafo. E a minha primeira história que eu contei para as crianças foi essa que eu vou ler agora com vocês. E por que o Senhor me lembrou isso, né? Eu era moça e eu não tinha muitas habilidades. E aí uma das histórias que eu mais gostava de contar era Lucas 19. Porque era árvore, tinha a ver com árvore. E eu sabia fazer árvore. Depois era falar de amor de Jesus. Por quê? Porque eu sabia fazer coração. Então eu não tinha muitas habilidades. E ontem eu estava lá na igreja e o Senhor começou a passar um filme na minha memória. E aí o Senhor me lembrou dessa história bíblica e eu quero compartilhar ela nessa manhã com você, que diz assim, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Então disse Jesus: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua santa palavra, Senhor. Porque a tua palavra é viva, Senhor, a tua palavra é eficaz. Ainda que o mundo, Senhor, não conheça os frutos que o Senhor, nosso Deus, pode fazer em nós, nós sabemos que tu és um Deus capaz de fazer o impossível acontecer. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como é tremendo essa história que todo professor de escola dominical e de culto à noite gosta de contar, né, Sandra? Sandra, o pessoal da escola que trabalha com criança. É uma história completa. É uma história que tem começo, meio e fim, uma história onde as crianças conseguem ter a dimensão do amor de Deus e do poder de Deus. Então é uma história que fez muito parte da minha vida. E eu me lembro que, Bruno, nós chegamos a uma época que nós tínhamos 4 igrejas. Então eu fazia as histórias e eu levava a mesma história para as 4 igrejas. Para cada grupo de crianças diferente. E isso era muito bom, né? Para o trabalho com criança é muito bom. Então eu planejava muito isso. Então essa história foi uma história que enraizou muito em mim.
E onde eu passava, eu compartilhava daquele homem tão pequeno, mas com um coração tão disponível para fazer para Deus. Um coração quebrantado para Deus. E quando esse mimeógrafo chegou na igreja, eu me lembro que eu usei ele com muita quantidade para que muita gente recebesse, para que as crianças recebessem bastante informação. Parece muito simples para você. Poxa, a pastora está falando de uma situação muito simples. Mas eu quero trazer a memória para você, querido, que Deus, Ele é muito maior do que o meu talento, do que o seu talento. Talvez o seu talento é muito maior do que o meu. Glória a Deus por isso, amém? Mas o Senhor, Ele está acima disso tudo. Aquilo que o Senhor consegue fazer na vida do nosso irmão, aquilo que o Senhor consegue fazer na vida do outro, é algo inexplicável. É algo supremo. É algo que está acima das nossas limitações. E muitas das vezes, a gente se apega a coisas tão pequenas para colocar o nosso coração endurecido no Senhor. A gente se apega às nossas próprias vontades, às nossas limitações. Eu não sei qual é a limitação que você tem. Eu não sei se você tem alguma deficiência física, alguma deficiência visual, se você tem alguma deficiência intelectual. Mas eu quero dizer para você que quando eu olho para a vida de Zaqueu, eu vejo que o Senhor viu um coração de um homem disponível para Deus. Um homem que a Bíblia diz que era um homem rico, que era um homem que se sobressaía por algum motivo. Ele não estava sendo chefe dos publicanos por qualquer motivo, porque com certeza ele era inteligente. Ele era muito bom naquilo que ele fazia. Mas o interessante é que mesmo ele tendo essas duas qualificações, ele também tinha limitações. Ele era baixo, de pequena estatura. E para aquela época não era muito bom. E o cargo que ele exercia era um cargo visto pela sociedade como um ladrão, como uma pessoa que não era bem vista pelos fariseus daquela época. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro nesse homem, por causa das limitações dele, um coração disponível para Jesus. Um coração quebrantado. Sabe aquela pessoa que é tão orgulhosa, que ela é dura para que o Espírito Santo faça a obra na vida dela? Eu vejo o contrário na vida de Zaqueu. Eu vejo um homem com limitações e com talentos acima do normal, amém? Mas ao mesmo tempo com um coração disponível para um Deus muito maior do que ele. Para um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que ele tinha. Ele tinha coisas visíveis, ele tinha conquistado uma posição. Mas ele tinha no interior dele a necessidade de ter algo muito maior do que aquilo que ele palpava. E nessa manhã, querida, eu quero declarar sobre a tua vida que a nossa casa, o nosso lar, ele será purificado por esse Jesus que entra para fazer a diferença. Eu acho tão tremendo quando a gente pega essa versão, porque essa versão ela diz que a figueira era brava. E a figueira brava, ela quer dizer que era uma figueira que não produzia fruto. Naquela época, aquilo que não produzia fruto era o que? Era podado. Mas aquela figueira estava ali naquele momento, para que hoje eu e você viéssemos entender no mundo espiritual como funciona o reino de Deus. Olha que coisa linda. A figueira brava, ela não produzia fruto. Mas Jesus ia passar por ali. Zaqueu era pequeno e ele subiu na figueira. Quando ele sobe numa figueira onde não tem fruto, quem é que vai procurar uma árvore que não tem fruto? Quando Jesus olha para a figueira, Jesus vê o primeiro fruto. Querido, aquilo que o mundo não vê em você, Jesus vê. Aquilo que você talvez não produz na sua vida como fruto, eu quero dizer que você é o fruto. Você é o fruto. Aí você fala, poxa pastora, mas eu não produzo fruto, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento. Mas eu quero dizer que o primeiro fruto é você. O fruto que você exala. O fruto que Jesus olha e Ele vê é você. E Ele chama pelo teu nome. Ele olhou para a figueira brava e Ele viu um fruto naquela árvore. E Ele chamou ela pelo nome. Querido, nessa manhã, que você entenda que o Senhor está olhando para você e Ele olha para você como um fruto.
E Ele olha para você como um fruto bom. E Ele te chama pelo nome, amém? O fruto da salvação. Quando Jesus chama Zaqueu, Jesus reconhece ele como filho. Porque você só conhece pessoas pelo nome quando você tem relacionamento com ela. Às vezes a gente agora está até ainda no meio de adaptação, a gente ainda fala, irmão, então chama o nome tudo errado, né? Que a gente chama o nome de um monte de gente errado, né? Mas a gente tenta chamar pelo nome, por quê? Porque a gente está fazendo um elo de relacionamentos, a gente está se identificando, amém, igreja? Mas família, pai, mãe, filho, a gente chama pelo nome. Porque Jesus já chamou Zaqueu como um homem salvo. Jesus, quando olhou para a figueira, ele viu o fruto dele, ele falou, vem, Zaqueu. Porque Jesus já olhou para Zaqueu não como um homem perdido, mas como um filho. Porque Jesus reconhece os seus filhos. Querido, nessa manhã, quando o diabo tentar vir sobre a tua mente, dizendo que você não vale nada, que você não produz, que você não é filho de Deus, você olha para Satanás e diz, eu sou filho amado do Pai. Eu tenho nome, o meu Pai me chama pelo nome. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por essa glória? Aleluia! Você é um fruto. Você é filho. Você tem um pai. E ele nessa manhã reconhece quem você é. Esse é o primeiro fruto da figueira brava. Aonde o homem olha e diz que não tem fruto, Jesus olha e ele percebe o fruto e ele vê o fruto. Jesus tem esses mistérios, querido. Todo mundo que a gente vê na palavra de Deus, os encontros que as mulheres, que os homens tiveram com o Senhor, produziu fruto. E quando eu e você chamarmos Jesus para nossa casa, deixar o Senhor entrar e deixar o Senhor fazer essa obra, nós vamos receber o segundo fruto, que é o fruto da purificação. Querido, não tem como o Senhor entrar nos nossos lares e a nossa casa não ser purificada pelo poder de Jesus. Você toma posse disso? Aonde há louvor, aonde há declaração do nome de Jesus, querido, ali Satanás tem que cair por terra. Ele não pode ficar, ele não tem autoridade para ficar, porque o nome de Jesus, ele tem poder. E quando Jesus entra nessa casa, e o povo e a multidão ia atrás, né? E Jesus entra na casa de Zaqueu, e começa a acontecer a transformação na casa daquele homem. Começa a acontecer a purificação na casa daquele homem. Aquilo que era ruim vai saindo, aquilo que era mal cheiroso, o Senhor vai transformando, vai purificando. E eu creio, querido, que os nossos lares serão purificados, que os nossos lares serão um cheiro suave na presença do Senhor. Os nossos lares vão exalar o doce perfume de Jesus. As nossas casas serão casas de referência para a glória de Deus. Eu não sei vocês, mas a minha casa, eu tento deixar sempre assim, à espera de um hóspede. Porque família pastoral sempre tem alguém para receber, amém, queridos? E aí, essa semana eu achei que não vinha ninguém, mas o Senhor fez vir. E aí eu estava com as coisas do treinamento, tudo lá na mesa, fiquei envergonhada que estou fazendo um monte de caixa, né? Aí eu, ai Senhor, como é que eu vou receber? Aí o Senhor falou assim, exala Jesus. Porque as outras coisas vão funcionar, amém? E aí saí correndo ontem do curso do Regional das Mulheres, fui para casa, preparei uma janta, né? Fiz café, fiz janta, a gente prepara, né? Aí hoje a visita falou, ai, foi uma delícia, quero voltar. Eu, glória a Deus. Mas a verdade, querido, que a nossa casa tem que estar sempre preparada. Porque a casa que tem Jesus, ela está sempre purificada. A casa que tem Jesus, ela tem hospedaria. A casa que tem Jesus, ela tem conexão com o reino, ela tem conexão com o corpo de Cristo. Então os irmãos são sempre bem-vindos, amém? Quando nós entendemos que o mundo olha para você e diz, essa casa não tem fruto. Ih, misericórdia, esse irmão mora lá no bairro São Pedro, o bairro mais populoso de Teresópolis. Aí você olha e diz, a minha casa é fruto de bênção. A minha casa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores mora lá.
E é tão bom quando a gente entra nos lares e sai cheio da presença de Deus. Eu tenho feito umas visitas aí, as pessoas falam, e aí pastora, vamos lanchar agora? Eu falei, querido, nem precisa, já comemos o pão da presença. Porque Jesus está ali. Como é prazeroso você entrar na casa de um irmão e sentir que a casa dele tem pão. A casa dele é casa purificada da presença do Senhor. Será que hoje, queridos, Jesus pode ir lá na sua casa? Você chama ele, vem Jesus, vem fazer uma visita. Amém, Jesus não vai mais fazer visita, Jesus já mora lá, amém? É uma espécie de brincadeira, né? Mas glória a Deus. Porque mesmo que o mundo olhe para você, olhe para sua casa, o mundo vai ter que reconhecer, como esses publicanos, como esses fariseus, como aquela multidão olhou e viu e contemplou a transformação na vida de Zaqueu. E contemplou o poder sobrenatural que Jesus tem de fazer em nossas vidas, em nossas casas, em nossos ministérios, naquilo que nós entregamos para o Senhor. Quando nós chamamos Jesus para perto e entregamos nosso ministério, nosso trabalho, nossa casa, aí Ele faz do jeito dele. Aí Ele transforma. Querido, que coisa maravilhosa, que perfume agradável. E nós temos uma casa purificada para a glória de Deus. Que testemunho maior você teria se a sua casa não fosse uma casa de Jesus. Não é verdade? Tem coisas que você nem precisa falar, mas a sua casa é a casa que é o testemunho de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Você toma posse desse fruto nessa manhã? Aleluias, glória a Deus. E a terceira e último fruto é o fruto da honra. Eu sei, queridos, que o que Zaqueu não precisava era honra, porque ele era chefe. Mas o Senhor falou muito claro comigo sobre honra. E eu acho interessante que quando a gente vai falar sobre honra com as crianças não entendem o que é honra. Então a gente diz para ela que é obediência. O fruto da obediência é sempre algo muito melhor do que você está esperando. E a honra é algo que o Senhor te dá que você não está nem esperando. Você entende isso em nome de Jesus? Queridos, o fruto que talvez você não entenda, mas que o Senhor quer te dar nessa manhã, é o fruto da honra. O Senhor quer te honrar em meio aos seus vizinhos, ao seu trabalho, à sua igreja, à sua liderança. O Senhor quer te honrar no meio dos seus familiares. Mas essa honra vem do Senhor. Essa honra não é conquistada pela sua própria força, pelo seu dom, pelo seu talento. É uma honra que vem do toque do Pai. É uma honra que vem da palavra declarada de Jesus sobre a tua vida. Porque aquilo que Jesus declara sobre você, como profético, aquilo acontece. Você toma posse disso? Se o Senhor deliberou um sonho, o Senhor deliberou sobre a tua vida um propósito, querido, tenha fé, creia, porque as coisas vão acontecer em nome de Jesus. A honra de Deus, ela tem tempo, mas ela chega, ela vem. E o fruto dessa, mesmo que o mundo não entenda, mesmo que pareça impossível, esse fruto vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Não tem como andar em obediência sem receber as experiências do fruto da obediência. É natural. A gente não faz esforço. Quando a gente vê as coisas estão acontecendo, quando a gente percebe, a gente só dá glória a Deus. Senhor, muito obrigada. A gente só dá o grito da vitória. Só que para você produzir esse sentimento de conquista, você se sentir honrado, isso tem que ter sido conquistado na cruz. Como o pastor abriu o culto falando. Porque quando a gente gera com nossa força, com nossa autoridade, não tem valor. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Se eu brigar muito por uma situação, ela perde o brilho. Uma vez eu queria viajar, né, amor? Não sei se o Bruno vai lembrar. E aí eu já me preparei, me organizei todo o discurso para ir conversar com o Bruno, né? Aí eu falei, eu vou falar assim, assim, assim com ele, vai me ouvir.
Aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, senta aqui que eu quero falar um negócio com você. Aí ele sentou na poltrona, aí eu comecei, não, porque eu não vejo minha família, porque eu quero ir de avião, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele levantou e falou assim, mas eu não falei que você não vai, pode ir. Eu pago para você ir. Irmão, acabou comigo. Eu fiquei muito mal, foi uma conquista em vão para mim. Eu até fui de avião para Goiânia, mas assim, tipo, não foi tão bom como ter conquistado com um cheiro suave, agradável. Não ter conquistado aquilo exalando o bom perfume de Cristo. Não ter conquistado aquilo com a doçura que eu tenho. Porque eu deixei o mal sair de mim, eu queria me impor. Vocês são assim em casa? Eu sou assim, pode ser ovo frito, mas se eu me impor, perde a graça. Que tem que ser assim, né? Naquele negócio de amor, na gentileza. Aí você recebe a honra, né? Oh, obrigada, né? Poxa, obrigada, que bênção. Então, querido, que o Espírito Santo nessa manhã, mesmo você sendo uma figueira brava, produza esses 3 frutos no teu coração. O fruto da salvação, o fruto de reconhecer que você é filho de Deus, que você é amado por um Pai muito maior do que tudo isso. O segundo, o fruto da purificação, o fruto que você vai exalar o cheiro agradável do Senhor. Aonde o sangue de Jesus passa, limpa e lava tudo em nome de Jesus. O pecado não faz mais parte da sua história. A história do seu passado não vai mais entrar no seu futuro em nome de Jesus. E o terceiro fruto, o fruto da honra. A honra que vem do Pai, a honra que vem do Senhor. E o tremendo é que essa honra, ela vem em todas as coisas, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, nas coisas medianas, no dia a dia. Porque o Senhor quer nos fazer filhos agradáveis na presença do Senhor. O Senhor quer que... Eu quero pedir o ministério de louvor para subir, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Eu quero orar com você, igreja. Que o fruto do Senhor, que o fruto da história de Zaqueu, hoje, fale com você. E que você fale assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Há uns 9 anos atrás, esse cântico de Zaqueu, ele fez muita parte das igrejas, né? Da história do cristianismo no Brasil, assim, até fora. E eu me lembro que quando o povo cantava muito essa música de Zaqueu, eu falava, gente, eu já sei Zaqueu de cor e salteado, que eu amo Zaqueu. Mas essa música realmente foi a revelação para o povo entender o que é Jesus em casa, né? O que é Jesus na família. E o Regis Danés, ele fala isso, né? Que quando Deus deu a história para ele, ele deu na casa dele para que ele entendesse o poder de Deus de cura na vida da filha dele, né? E eu quero dizer para você, querido, que a casa, que eu não sei o que você está precisando fazer para você ver Jesus. Se não tem uma figueira brava aqui, mas eu quero dizer que essa figueira brava é você. Suba hoje, procure um lugar mais alto para ver Jesus, porque Jesus está disponível para você nessa manhã. Jesus é seu Pai. Jesus está à procura, e hoje Ele quer encontrar você. Pode, quem vai você? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção. Declare isso, querido, pro Senhor. Mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Meu Deus. Revele para o Senhor. Sou pequeno as suas limitações. Demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade,
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Querido Deus, nessa manhã, nós queremos estar com o nosso coração disponível, Senhor, para o Seu milagre. Deus, diante das nossas limitações, vem, ó Pai, de uma forma sobrenatural e sela a nossa vida como um fruto bendito do Senhor. Querido Deus, que nenhum orgulho, que nenhuma doença venha roubar, Senhor, o nosso tempo tão precioso de estar na Tua presença. Que a nossa casa possa ser purificada pelo sangue de Jesus. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos possam ser purificados. Querido Deus, traz, ó Deus do céu, a honra que nós precisamos para governar a nossa vida, a nossa história. Sela, Deus, a nossa vida diante de Ti, diante dos homens, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas Deus, sara Deus, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre na nossa casa, Deus. Purifica a nossa casa, Espírito Santo. Levante a sua mão assim, profetiza, diga assim comigo: Senhor Jesus, diga bem forte: Senhor Jesus, na minha casa não vale encantamento, não vale feitiçarias, diga não vale maldições, diga o sangue do Cordeiro purifica a minha casa. Se crê, dá uma salva de palmas, Senhor, amém? Glória a Deus.